Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. Neste é um solo meu de Daniel Pereira de Melo e hoje vai ser o meu último podcast a solo para quem está a ouvir no YouTube. Para quem está a ouvir nas outras plataformas, ignorem, porque ainda vou continuar a fazer alguns solos, mas para quem está no YouTube vou começar a fazer no meu canal pessoal de YouTube, que para já tem muita coisa que não interessa, mas vai ter estes vídeos. É só procurar o meu nome no YouTube. E portanto, hoje o que vos trago é bastante simples, são duas coisas, e a principal coisa que vos trago é a carta da Berkshire Hathaway. Para quem não sabe o que é a Berkshire Hathaway, é nada mais nada menos que a companhia de Warren Buffett e de Charlie Munger, que são dois grandes investidores americanos, quiçá os maiores investidores americanos, que têm uma política de investimento que inicialmente o Warren Buffett era à base de procurar empresas muito desvalorizadas pelo mercado, mas que ainda tinham conteúdo bom para aproveitar e que pudessem ser vendidas a troco de dinheiro que lhes pudesse render mais do que aquilo que foram compradas. Charlie Munger veio atribuir uma nova dinâmica ao Warren Buffett e disse-lhe que o que ele devia procurar era valor sim, mas também bons negócios, e não estas empresas chamadas cigar butt companies, que apesar de ser um método eficaz ainda hoje, não é escalável porque estas empresas são pequenas e se quisermos ter um fundo de milhões de dólares ou de euros, não é escalável. E Charlie Munger efetivamente mudou-lhe a vida. Este duo é muito dinâmico e é muito giro vê-los anualmente quando eles falam. Normalmente agora é transmitido pela Yahoo online, podem pesquisar o ano passado em que foi o Warren Buffett sozinho, assim meio num tom triste por causa da pandemia e do que iria vir, mas ele disse as sábias palavras "Never bet against America", e apesar de ele ter feito alguns movimentos em relação com as companhias aéreas, ter vendido, etc., acho que ele não deixou de apostar na América nem na sua Coca-Cola, por exemplo. E ele nesta carta, que está disponível para todos online, é só pesquisarem Berkshire Hathaway Letter to Shareholders 2020/2021, em que eles dizem qual foi. Abrem logo a abrir quanto é que eles ganharam desde 1965 a 2020, comparando com o SP500, incluindo com dividendos. A Berkshire Hathaway não distribui dividendos e, portanto, pronto, não entra sequer o conceito de reinvestir os dividendos aqui. E ele fala, então, disto de uma forma muito elucidativa, que o ganho composto desde 1965 a 2020 foi em média de 20% anualmente, comparado com os 10% do SP500, e o ganho total foi de cerca de 2.810.526% para eles, comparado com 23.454% do SP500. É uma diferença gigante, que não estaria habituado. Estes ganhos de 20% não é para o comum mortal, é algo que uma pessoa ambiciona sempre, mas que se calhar não é possível para todos, apesar de uma pessoa querer. E ele fala nesta carta, entre várias coisas, da parte de como é que eles investiram, o que é que eles investiram, o que é que foi os ganhos, o facto de algumas destas empresas terem ainda ganhos que foram reinvestidos e não foram declarados na forma como eles declaram os ganhos, e por isso estes ganhos ainda são superiores àquilo que aparenta e vão ser ainda mais no futuro. E que depois ele fala, interessantemente, de uma falha deles. A Berkshire comprou a Precision Cast Parts
em que ele diz que pagou demasiado para a companhia. É uma forma clara dele dizer que errou, e é bom vermos um investidor dizer: olhem, eu errei e quero mudar esta atitude, ou errei e quero aprender com isto, porque normalmente o que fazem os fundos de investimento ou CEOs de empresas é dizer: não, isto nem sequer aconteceu. Então abafam e mostram só o lado positivo da coisa, e uma pessoa nem sequer dá conta, porque uma empresa tão grande, se calhar nem sequer íamos reparar neste detalhe. E ele assume que foi um erro. Essa é a primeira coisa que eu vos queria dizer. Depois ele fala do facto dele não, apesar da Berkshire por ser considerada um conglomerado, porque a Berkshire é uma empresa que tem investimentos em múltiplas empresas, entre as quais a Apple, mas ele diz, e com razão, que na realidade eles não são um conglomerado no sentido de que não estão só numa área de investimento, estão em múltiplas áreas de investimento, e eles não procuram ter controle total das empresas. Ou seja, os conglomerados normalmente tendem a adquirir essas empresas ao máximo, adquirir todas as empresas de uma área, mesmo que paguem muito por essa empresa. O objetivo deles é só ser um conglomerado, enquanto a Berkshire quer investir nessas empresas e tirar o máximo valor possível, sendo ou não donos dessa empresa, controlarem ou não essa empresa na totalidade, tirarem as pessoas de lá ou não, para eles é irrelevante. E gostei disso. Depois, ele fala também a seguir que há certas empresas que são especiais para eles, e ele diz assim: a Berkshire tem 4 joias, uma das quais é a parte de seguros, e a parte de seguros toda a gente sabe que foi sempre um dos negócios principais deles, e ele diz que tem uma dinâmica, na carta ele fala que tem uma dinâmica especial com estas empresas, o que permite estas empresas terem um capital extra e permite que sejam das únicas empresas que façam seguros para coisas de elevado risco, comparado com outras empresas de seguro que não conseguem fazer seguros para coisas de alto risco. E por isso é uma vantagem. Depois ele fala da Berkshire Hathaway Energy, em que diz que também vão tentar torná-las, ele fala a seguir, mais à frente, a dizer que quer torná-las mais ecológicas, algo que até agora não tem acontecido, mas é um bom sinal para uma das grandes partes do investimento deles. Falo da Apple, em que diz que é um grande investimento que ele fez, em que depois houve os dividendos que reinvestiram, etc. E apesar de terem vendido uma parte em 2020 da Apple, como a Apple fez um repurchase das suas próprias ações, a Berkshire acabou por manter na mesma 5,4% do controle da Apple. E ele depois fala aqui de uma forma interessante e subtil de que para eles também a forma de fazer repurchase das próprias shares é uma coisa benéfica para os shareholders. É algo polémico isto, porque há certas empresas que compram as suas próprias ações meramente para aumentar a sua avaliação no mercado e não propriamente para concentrar valor nos seus investidores, mas ele diz que na Berkshire, na Apple, não é isso que faz. É discutível? É discutível. Depois ele faz uma lista dos seus investimentos. Ele tem American Express, Apple, Bank of America, tem uma empresa elétrica chinesa chamada BYD, em que é muito interessante se forem ver esta empresa. E se virem, é só algo crítico, porque se virem o Charlie Munger a falar da China, ele quase que parece que elogia o sistema chinês, apesar de ser ditatorial, moralmente isso faz-me comichão, mas na realidade ele consegue ver um lado de investimento que uma pessoa se calhar não está tão habituada, e
ignora um bocado a parte da ditadura. Tem Coca-Cola, tem Chevron. Chevron é muito discutível este investimento deles, mas eles sabem o que estão a fazer. Tem Moody's, tem Merck, tem Verizon e depois tem outros que dá um total de 29 mil milhões, os outros, que não está discriminado. Depois fala do seu negócio em doces, pronto, e fala do seu negócio da Geico, que é de seguros, que, como já vos disse, é a única que consegue fazer seguros para coisas de alto risco. Outra coisa que eu gostava de falar, que ele fala aqui na sua carta anual, que ele fala de várias coisas, é no facto de que eles têm 5 grandes buckets na sua empresa. E o primeiro é o seguinte: há vários fundos de investimento que têm que ter Berkshire Hathaway porque eles estão no SP500. Depois há muitos investidores que gerem dinheiro que também investem na Berkshire Hathaway por causa do rendimento que ela produz anualmente. Depois há um grupo de traders em que compra e vende ao segundo, e para ele diz que não está muito interessado nisto. E depois tem os pequenos shareholders, como somos nós, que é para eles que ele gosta de falar. E estas cartas são para nós. E eu gostei disto porque ele sabe que o pequeno investidor, que muitas vezes está a aprender e fica um bocado assustado com o mercado, assustado por não entenderem, assustado por haver montes de instituições, haver montes de regras, haver montes de coisas que não estão bem descritas, a potencial de nós perdermos montes de dinheiro, e ele gosta de saber que há certos investidores que desde cedo investiram nele e que agora têm grandes retornos com a Berkshire Hathaway, e é para eles que ele fala. Dá aqui o exemplo de 2 investidores que têm 97 e 90 anos, e ele questiona se quem tem Berkshire tem longevidade. Se calhar, dado ele próprio já está na casa dos 90, se não me engano. Depois falam assim que there are only so many seats, that is, shares outstanding. Aqui ele fala da necessidade de compra de dividendos, compra de ações, e compra de um índice de SP500, e manter esta ownership durante muito tempo dá suficiente para uma pessoa não ficar tentada a sair de investimentos e na mesma produzir riqueza. E ele diz que o facto de uma pessoa ter quintas, negócios, real estate, produz riqueza. E quem tiver estas propriedades vai receber dinheiro por causa disto. E tudo o que é preciso é passagem do tempo, calma e diversificação, e minimizar o custo das transações. E lá está. Estas transações, ele diz, são o income da Wall Street. E pronto. E ele é uma dica para quem está na Robinhood, a quem está noutras brokers com casa de giro e isso, e tendem a comprar e vender diariamente. Há custos que estão associados a isso e que a longo prazo podem não compensar os lucros que vocês vão ter comprado com estarem fixos no SP500 durante muito, muito tempo. E é isso. Depois ele fala mais ou menos da Berkshire e das pessoas que estão aqui na Berkshire, e falam também de algumas companhias que têm muitos assets que eles também estão dentro, como é o caso da BNSF e da parte da energia.
E a BNSF é uma empresa de comboios que eles têm e que está a crescer imenso nos Estados Unidos, mas é uma empresa já muito antiga e que na altura gozaram quando ele comprou isto. E mantém-se forte crescimento. Ele fala depois da Yahoo, em que ele vai, provavelmente juntamente com o Charlie Munger, em maio, se calhar, ter essa reunião, dia 1 de maio, em que espero estar com vocês a falar sobre estes investimentos dele. E claro, pronto, é uma carta pequena, com pequenos alertas e pequenas dicas para os investidores e para o Wall Street, que estamos num período muito inquietante, e que se calhar para o pequeno investidor que tem muito a aprender com ele, é essencial estas palavras de calma em momentos que são muito complicados. E por falar em momentos muito complicados, vou-vos falar de uma tweet thread de Matthew Cochrane. Podem seguir todas estas tweets na nossa lista de tweets, que está abaixo na descrição. Esta lista de tweets tem vários elementos de finanças americanos, também alguns espanhóis e alguns europeus, em que uma pessoa pode aprender imenso. E neste caso, nesta thread, ele fala da Black Monday de outubro de 87, em que o Dow e vários mercados caíram mais de 20%. Ninguém sabe muito bem porquê. Há um vencedor Nobel chamado Robert Shiller que acreditou que os investidores já estavam preparados para haver um crash, e por causa que havia várias dúvidas em relação à dívida governamental, excesso de empréstimos, etc. E ele analisa este crash e diz que foi um momento mais psicológico do que uma causa económica, porque as pessoas já estavam à espera do crash, mais ou menos como uma pessoa está agora, que uma pessoa está a ver crescer muito, muito rapidamente, e uma pessoa sente que tem que haver um crash para corrigir isto. Ele diz que o crash ocorreu passado múltiplos anos do mercado bull, em que o rácio PE estava elevadíssimo, as avaliações estavam elevadíssimas, muito superiores ao rácio pós-guerra. Depois, quando houve uma queda de preço no início de outubro, houve uma tendência a vender mais, porque toda a gente estava à espera do crash e sentiu que aquele era o momento. E este momento de venda fez o trigger do crash e houve uma queda de mais de 20%. E ele diz, com calma, mais uma vez como o Buffett está a fazer, vendo na hora o crash, foi uma queda terrífica. 20%, destruiu quase 2 anos de ganhos, foi horrível. Mas a longo prazo, e ele diz isso, aí é necessário olhar para décadas, nem se consegue distinguir bem o PIB da queda. Ou seja, nós vemos no gráfico a crescer o S&P 500 ou o Dow Jones e essa queda é mínima. E é isso. Nós temos que pensar em investir a longo prazo e não no dia a dia. Estamos a ter quedas de 2%, com subidas de 1%, com subidas de 3% num dia, quedas de 2%. Estamos todos à espera de uma correção, mas se calhar ainda não é o momento. E o nosso prazo é a longo prazo. É 10 anos, 15 anos, 20 anos, se calhar 30 anos. E principalmente se nós estivermos investidos em grande parte índices, ETFs ou então empresas sólidas de uma forma diversificada, não temos grande coisa a temer. Mesmo que caia 20%, nós sabemos que é muito provável que o mercado, depois de longo prazo, tenha um crescimento sustentado. Lá está, entre 5% a 12%, dependendo, claro, se as condições económicas se mantiverem ou se houver uma grande mudança. Claro que isso pode não suceder, mas é o mais provável. E é com estas palavras que eu vos quero deixar hoje. Obrigado a todos que me viram no YouTube, depois podem me seguir no meu canal. Para quem está nas outras plataformas, até para a semana. Muito obrigado.